Glória a Deus. Sente-se, mas sente-se glorificando ao nome do Senhor. Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado, Gabi. Aleluia. Nós continuamos na nossa série de mensagens, Running, na Maratona da Fé. E hoje nós vamos meditar sobre esta personagem, que durante a sua maratona, ele sofreu muitos percalços, ele passou por muitas lutas, ele foi humilhado, ele foi julgado ou pré-julgado pelos seus irmãos, como alguém que era orgulhoso, sendo ele humilde, alguém que era prepotente, sendo ele disposto a servir seu pai e seus irmãos, alguém que era tido como alguém que era excluído dos demais irmãos, mas ele amava os seus irmãos, e ele queria estar junto com os seus irmãos. Então vamos olhar para este jovem maratonista da fé, chamado José. Mas para entendermos a vida e aquilo que o Senhor deseja falar conosco por meio da vida de José, precisamos entender o contexto da vida de José primeiramente. Veja, José, ele é o primogênito de Raquel. Raquel era o grande amor, ou foi o grande amor de José. Vamos entender como foi a estrutura, de Jacó, como foi a estrutura familiar de Jacó. Jacó, filho de Isaac, que foge de seu irmão Esaú, e vai para as terras de Labão, seu tio, irmão de sua mãe. E ali chegando nas terras de Labão, ele se encontra com sua prima, Raquel, sem saber que essa era sua prima, e por ela se apaixona. Raquel era uma moça muito bela, uma moça muito humilde e disposta a servir. E então ele vai ter com o seu tio e pede a mão de Raquel para o seu tio Labão. E ele lhe faz uma proposta: você vai trabalhar para mim 7 anos, e depois de 7 anos eu vou te dar a mão da minha filha para você em casamento, você vai se casar com Raquel. E assim Jacó trabalhou com alegria, com aquele anseio de completar os 7 anos para se casar com seu grande amor. Quando finda os 7 anos, Labão faz uma grande festa de casamento e eles se casam, mas na noite de núpcias, porque era assim que acontecia no mundo antigo. O noivo, ele só teria contato com a noiva após a cerimônia, e ele viria a noiva no seu leito, na noite de núpcias, onde eles passariam ali a lua de mel. E então ele vai, e a Bíblia diz que ele talvez já tinha tomado um pouco de vinho de forma exagerada, já não estava tendo muita compreensão do que estava acontecendo, e Labão enviou para a tenda de Jacó, não Raquel, mas a irmã mais velha de Raquel, Lia. A Bíblia diz que Lia era uma mulher que ela tinha um semblante caído. Ela era uma mulher talvez que ela não era feia, não significa que ela não tinha formosura, mas talvez uma mulher amargurada, porque ela, nesse intervalo de 7 anos, ela viu a sua irmã sendo escolhida para se tornar esposa de Jacó, e não ela. E na cultura, os mais velhos se casavam primeiro. Então na cultura, Lia tinha que ser escolhida primeiro. Mas Jacó se apaixonou por quem? Por Raquel. E depois de manhã, depois da noite de núpcias, ele levanta e depara com Lia ao seu lado. E ele se assusta e vai correndo conversar com Labão. E ele chega para Labão e fala assim: você me enganou. E Labão diz para ele assim: não te enganei não, porque aqui no nosso povo é assim que acontece. A mais velha casa antes da mais... Mas eu sou apaixonado por Raquel, eu quero me casar com Raquel. E naquele tempo, ainda havia uma permissão cultural para que o homem tivesse mais de uma esposa. Labão lhe faz mais uma proposta: trabalhe para mim mais 7 anos, que eu lhe darei Raquel como esposa. E ele trabalha mais 7 anos por Raquel. E depois desses 7 anos, enquanto ele trabalhava desses 7 anos, Lia teve um primeiro filho, Simeão.
E ele trabalhou 7 anos, e Lia teve um segundo filho, Judá, e ela foi tendo filhos. E depois que ele se casou com Raquel, ele foi para a noite de núpcias, e ele desejava ter filhos com Raquel. E Lia ia tendo filhos, e Raquel tinha sua madre fechada. Até que ela teve uma brilhante ideia, de entregar para Jacó a sua serva. Porque na cultura, naquele tempo, a serva de sua senhora se deitava com o seu senhor e tinha um filho, e o filho era adotado por sua senhora e se tornava filho dela. Então, ele teve um filho com a empregada de Raquel. Mas Lia também falou assim, então eu também vou te dar minha empregada. E deu a empregada para Jacó, e Jacó também teve um filho com a empregada de Lia. E assim elas foram tendo filhos, mas Raquel ainda não tinha filhos. E Jacó já era avançado em idade. Raquel também já não era mais uma mocinha. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel e lhe abriu a madre. E então Raquel deu à luz a José, o seu primogênito. E a Bíblia diz que Jacó amou tanto a José, porque ele era o filho de sua amada, da mulher que ele amou desde a primeira vez que ele a viu. E então os demais irmãos começaram a ficar irritados com isso, ficar bravos, ficaram invejados, sentindo inveja de José. E aí, quando ele tem ali a sua adolescência, provavelmente seus 15, 16 anos, Jacó faz para José uma túnica de várias cores, simbolizando que ele era o filho predileto e que ele, José, seria o herdeiro de toda a sua riqueza, e não os demais filhos. E então, os irmãos de José, com raiva, porque José, ele era o queridinho do papai, e além de ser o queridinho do papai, ele começa a ter sonhos, alguns sonhos estranhos. No primeiro sonho, ele sonha com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E depois ele tem um segundo sonho, em que eles estavam colhendo o trigo, e todos os feixes de trigo se curvavam diante do feixe de trigo de José. E então os irmãos ficaram com mais raiva ainda, porque eles diziam no coração deles, esse José, esse menino, ele acha que vai dominar sobre nós, que vai governar sobre nós, a ponto de Jacó dizer para ele, que isso, meu filho? Você está dizendo que eu e sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de você? Mas a Bíblia diz que Jacó guardava isso no seu coração. E um dia, enquanto os filhos de Jacó estavam no campo pastoreando as ovelhas, Jacó disse para José, meu filho, vai lá ver como estão os seus irmãos, se eles estão precisando de alguma coisa. E então, lá vai o Zezinho. O Zezinho sai de casa, correndo talvez, com a sua túnica de muitas cores, e vai ao encontro de seus irmãos. Quando seus irmãos avistam o Zezinho, eles dizem uns para os outros, lá vem aquele sonhador, lá vem aquele fanfarrão, aquele cara xarope, aquele dedo duro, fofoqueiro, porque a Bíblia diz que ele contava da má fama dos seus irmãos para o seu pai, e eles ficavam mais bravos ainda. E então, um dos irmãos tem uma brilhante ideia, vamos matar José. Mas tinha o irmão mais velho que tinha um pouco de juízo, e disse assim, não, nós vamos matar o nosso irmão, nós vamos derramar sangue do nosso sangue, não, vamos fazer isso não, mas vamos dar uma surra nele. Aí pegaram o Zezinho, e lenha no Zezinho, bateram no Zezinho, mas olha, descontaram toda a raiva no Zezinho, e o Zezinho talvez ficava assim, não mano, não bate em mim, para com isso mano, para, não mano, tá doendo, e bateram no Zezinho, e jogaram o Zezinho dentro de um poço que estava seco, um poço sem água, uma cisterna sem água, uma cisterna seca. E eles ficaram ali, pensando, o que nós vamos fazer com o Zezinho? O que nós vamos fazer com o Zezinho? Se nós matarmos ele, o que o papai vai falar? E então ia passando por ali, uma caravana de ismaelitas, comerciantes, que estavam descendo em direção ao Egito. Então, Judá teve a brilhante ideia, vamos vender o Zezinho para os ismaelitas como escravo, a gente faz um dinheirinho, e aí pega a túnica dele, mancha de sangue com algum animal, e vamos lá falar para o pai que ele foi comido pelos chacais. E assim o fizeram. Venderam o Zezinho para os ismaelitas como escravo,
e ele foi embora, talvez com as mãos amarradas, todo machucado, descendo de Canaã até o Egito. E os irmãos pegaram, rasgaram a túnica dele, mancharam de sangue e levaram para Jacó e disseram: pai, encontramos no meio do caminho as roupas do Zezinho. O que aconteceu com ele? Não sabemos. Provavelmente ele tenha sido comido por lobos, por chacais. E Zezinho chega no Egito, levado por aquela caravana, e vai para o mercado de escravos. E quando ele está ali no mercado de escravos, passa um comandante do exército do Egito, chamado Potifar. E quando ele olha para aquele menino, que tinha ali aproximadamente seus 17 anos, um menino vistoso, um menino forte, um menino bonito, e ele fala assim: esse menino vai me servir muito bem para trabalhar lá na minha casa, vou comprar ele. Foi lá, olhou, perguntou para os ismaelitas: quanto está esse menino? Está tanto. Pagou o preço do menino e levou ele para a casa dele. Chegou lá e perguntou para ele, conjecturando, não está na Bíblia, mas eu estou conjecturando, minha imaginação santificada: o que você sabe fazer, menino? Olha, eu sei fazer contas, eu sei cuidar de rebanho, que meu pai cuidava de rebanho, eu sei cuidar da terra para plantar, eu sei os ciclos da lua. E foi falando o que ele sabia fazer. E então Potifar falou assim: então você vai cuidar aqui da minha casa aqui, vai organizando aí. E Potifar percebeu que tudo aquilo que o José fazia dava certo. O José começou a organizar, presbítero Jair, o jardim da casa de Potifar. Um jardim que ele estava tentando organizar e fazer ficar bonito há muito tempo e não conseguia. Zezinho botou a mão, o negócio começou a dar certo. O Potifar tinha também um comércio ali, fazia uns comércios e às vezes perdia, às vezes ganhava. Um dia levou o Zezinho para fazer junto com ele as tratativas, e o Zezinho soube comercializar ali. E o Potifar falou assim: esse menino é inteligente, esse menino tem uma cabeça boa, esse menino, onde ele põe a mão, o negócio dá certo. Vou fazer desse menino o governante da minha casa. E assim o fez. E a Bíblia vai nos dizer que tudo que José colocava a mão, prosperava. Mas tem um segredo aqui: não prosperava porque José era o inteligente, não prosperava porque José tinha o conhecimento, ou a revelação, né, de todas as coisas. Dava certo porque o texto diz que o Senhor estava com José. E aqui é o segredo desse texto que nós estamos lendo. A chave espiritual para a nossa vitória, para nós continuarmos correndo a nossa maratona de fé, muitas vezes sofrendo afrontas, muitas vezes sendo desconsiderado por aqueles que estão à nossa volta, muitas vezes sendo machucado, ferido por palavras, excluído do meio social em que vive. Mas se o Senhor estiver com você, se o Senhor estiver conosco, nenhum desses percalços pode nos paralisar e pode nos tirar do projeto de Deus e da vitória que Deus tem para as nossas vidas. Então, o Senhor estar com José era o segredo de sua vitória, era o segredo de sua bênção. Ele aprendeu, provavelmente ouvindo as histórias de seu pai, porque Jacó era um homem de fé. Jacó era um homem que tinha histórias, testemunhos de fé, de lutas vencidas. Jacó era um homem que ele tinha ouvido, por meio de seu pai, Isaque, as histórias de seu avô Abraão. Então veja, a fé era transmitida de geração a geração, como nós ouvimos na semana passada falando sobre Abraão. Abraão transmitiu a sua fé para Isaque, Isaque transmitiu a sua fé para Jacó, e Jacó para os seus filhos, e principalmente para José. E José, ele temia ao Senhor, porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus que sempre estaria presente com aqueles que a ele temem. Então hoje, eu quero compartilhar com os irmãos sobre essa presença de Deus, que não nos livra dos problemas e das batalhas. A presença de Deus não vai te livrar da luta, mas a presença de Deus vai te dar força para ir até o final e vencer cada luta e transpor cada muralha que aparece na sua frente.
Mas olha, José é vendido aos ismaelitas, levado ao Egito, comprado por Potifar, e ele está ali em um lugar onde ele é estrangeiro, escravo, um adolescente, sem direitos e sem proteção. Humanamente, José tinha tudo para dar errado, tudo, absolutamente tudo, porque escravo não tem direito a nada, escravo não pode solicitar nada, mas a presença de Deus em José e com José dava graça a ele diante do seu Senhor, e o seu Senhor confiou toda a sua casa a José. Então veja, a posição, ela não define a presença de Deus, é a presença de Deus que vai determinar a posição que Ele deseja nos colocar. Não adianta eu desejar posições. José, ele chega na casa de Potifar como escravo, ele chega na casa de Potifar com uma humilhação, como alguém que foi vendido pelos próprios irmãos, mas a Bíblia destaca que Deus estava com ele, e tirou ele da posição de um simples escravo, ao mordomo de Potifar, ao líder, ao governante da casa de Potifar. Veja, que a presença de Deus para com José, ela tem uma expressão de que Deus, ele estava com José constantemente, e José caminhava com Deus constantemente. Era um cuidado ativo de José para com os princípios de Deus recebido de seus pais, e de Deus para com José, por saber o quanto ele temia ao Senhor e se desviava de maus caminhos. Prova é que a esposa de Potifar botou os olhos no Zezinho, e a esposa de Potifar, creio eu, não era uma mulher feia, era uma mulher formosa, era uma mulher bonita, e uma mulher que historicamente, nós não podemos dizer que sim ou nem que não, mas podemos conjecturar que tinha carências de contato com seu marido, porque a Bíblia diz que Potifar, ele era um eunuco de Faraó. E sabe o que os eunucos, aconteceu com os eunucos? Eles eram castrados. Então imagina você, se Potifar era de fato um eunuco, e tinha sido castrado para ser eunuco na casa de Faraó, ele tinha uma esposa só de aparência, só de fachada, ele jamais ia poder ter filhos, herdeiros, não ia poder desfrutar dos prazeres do matrimônio. Aí a mulher está ali, carente, não teme a Deus, adora os deuses estranhos, e vê o menino que tem toda a confiança do seu marido transitando pela casa, com as chaves da casa, com a chave do cofre de Potifar. Mas o Zezinho, ele andava com Deus. E quando nós andamos com Deus, nós recebemos de Deus discernimento acerca dos obstáculos que aparecem na nossa frente, e muitos obstáculos que vêm com aparência de coisa boa, porque creio eu que a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita, e o José estava numa terra estranha, ele era estrangeiro ali, ele não estava diante de seu pai, dos seus irmãos, ele não estava diante da celebração do culto que eles faziam a Yahvé, não estava numa terra de idolatria, numa terra de paganismo, de politeísmo, e ele podia muito bem fazer um acordo com a esposa do Potifar. Então vou fazer o seguinte, a senhora me ajuda e eu te ajudo, eu quero crescer na vida. E muitas vezes, pessoas querem crescer na vida pelos caminhos errados, trilhando atalhos, mas na maratona da fé, não existe atalho para nós chegarmos ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Se nós tentarmos atalhos, irmãos, nós vamos padecer, e corremos o risco até de morrer longe da presença de Deus.
Então José sabia disso. Ele conhecia o Deus que servia, o Deus que estava presente com ele, o Deus com quem ele caminhava, o Deus a quem ele temia. Veja o que a W. Pink diz em seu livro sobre cultivando a presença de Deus. Ele diz: a presença de Deus é o maior recurso do homem, mesmo quando tudo mais lhe é tirado. Então José sabia o maior recurso que ele tinha, estando em uma terra estranha, como escravo, na casa de um homem que era comandante, que tinha um alto poder dentro do exército egípcio. Ele sabia que o maior recurso para ele, nessa maratona de sua fé, era a presença de Deus. Veja, ele foi vendido como escravo, Deus estava com ele, ele teve ali uma certa, ele prosperou, caiu na graça de Potifar, mas ele nunca se esqueceu de que tudo que estava acontecendo com ele, era porque Deus estava com ele. E é essa presença que vai nos levar às posições que Deus tem para as nossas vidas, e posições que vão gerar em nossa vida prosperidade, porque é a presença de Deus que produz para nós prosperidade. E eu não estou falando de dinheiro, porque tem gente que é tão miserável que a única coisa que tem é dinheiro. Prosperidade quer dizer vida plena na presença de Deus, que nos ajuda a avançar, romper limites e ter êxito sobre os obstáculos que aparecem na nossa frente. José não prosperava porque estava em boas condições, ou porque ele era um bom matemático, ou porque ele tinha uma boa mão para plantar. Ele prosperava apesar de suas condições, porque Deus estava com ele. Irmãos, quando nós caminhamos com Deus, tem um ditado que eu ouço esse ditado desde quando eu era menino, criança, lá em Foz do Iguaçu. Minha avó falava muito esse ditado: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Vó Juvina falava sempre isso. Às vezes minha mãe chegava, o pai estava no garimpo, tinha abandonado a gente, ido para o garimpo, e tentar a vida, tentar ficar rico, lá ganhar ouro, lá na Serra Pelada, e deixou a gente lá, eu, mãe e o irmão mais novo, e o Gustavo, com a avó. E às vezes a mãe trabalhava, lavava a roupa para fora, vendia a roupa, trabalhava até mais tarde, para dar uma vida melhor para o meu irmão e eu. E muitas vezes faltava, e ela chegava para minha avó e falava assim: mãe, as coisas estão difíceis, eu não estou conseguindo pagar aluguel. E a minha avó falava para ela assim: Joana, seja fiel a Deus no pouco que você tem, porque Deus vai te fazer prosperar e vai colocar muito nas suas mãos, porque o pouco com Deus, ele é muito, mas o muito sem Deus, ele se torna em nada. E José sabia disso. José não se importava com as riquezas de Potifar, José não se importava com os luxos da casa de Potifar. José, ele só queria cultivar a presença de Deus em sua caminhada, porque a presença de Deus em nossa caminhada é certeza de que Deus vai cuidar de nós em toda e qualquer situação. Deus não vai deixar essa igreja passar por necessidade financeira, porque Ele é o dono da obra. Deus não vai deixar a sua casa mendigar pão, porque Ele é o dono do pão, porque quando nós andamos com Deus, Deus nos faz andar em prosperidade. A mão de Deus estava tão visível em José, que mesmo os ímpios perceberam que o Senhor era com ele. Foi o que o Potifar disse: eu vejo que Deus é com esse menino. Foi o que Potifar falou: eu vejo que esse menino tem algo diferente. O Deus dos deuses está com esse menino, ele põe a mão e dá certo. Potifar não acreditava no Deus de Israel, mas ele reconhece que José era alguém extraordinário, por causa da presença de Deus em sua vida. Irmão, uma pessoa extraordinária não é uma pessoa que tem todo o conhecimento científico da terra.
Uma pessoa extraordinária não é uma pessoa que tem todos os recursos financeiros da terra. Uma pessoa extraordinária é aquela que caminha com Deus diariamente, porque quando caminhamos com Deus diariamente, o nosso Deus é Deus de coisas extraordinárias, e quem caminha com Deus de coisas extraordinárias, vai viver uma vida extraordinária. Eu já vivi vida extraordinária de provisão, irmão. Nós éramos pastores em Centenário do Sul, ganhávamos tão pouquinho, chegávamos para a tesoureira, às vezes no final do culto, perguntávamos para ela assim, como é que era o nome dela, amor? A Rose. Rose, tem alguma coisa? Pastor, não entrou nada, eu tenho que pagar a luz amanhã, que vence amanhã. Tá bom, Rose, se entrar, aí você traz para a gente. E um dia, estava orando, naquele dia nós tínhamos um restinho de arroz para fazer, a nossa geladeira estava igual piscina olímpica, só tinha água dentro dela, 2 salsichas no congelador, e a Vanessa, como uma mulher prudente e sábia, tinha sempre o esconderijozinho das moedinhas, né, amor? Toda mulher sábia tem o esconderijo das moedinhas, irmão. E aí eu achei o esconderijo das moedinhas, e tinha um pouco de moedinha lá, e eu peguei aquelas moedinhas e orei a Deus, falei assim, Senhor, o Senhor é o Deus que faz multiplicar. Eu fui na padaria do seu João, que era na avenida embaixo, para baixo da nossa casa, cheguei lá, com aquele dinheiro, comprei 2 pães, 2 fatias de mortadela, e um pacotinho de leite, que era o que dava para comprar, e voltei para casa para tomar café. E o pior, não tinha café, e eu sou apaixonado por café. Vanessa estava dormindo ainda, deixei o pão em cima da mesa, e fui para a minha salinha de oração. Ali eu dobrei meu joelho e eu falei, Senhor, mesmo que eu tenha só pão para comer, eu vou te servir em todo o tempo da minha vida. Mesmo que me faltem as coisas em casa, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, e vou continuar fazendo a sua obra. Quando eu estava orando, presbítero Reginaldo buzina na frente de casa, pastor, vem aqui. E eu vou até o presbítero Reginaldo, ele abre a tampa traseira do carro dele, tinha um Astra, igual do Johnny, aquele Astra bonitão, prata, e ele abriu, e aí, uma cesta básica, meu irmão, desse tamanho. Pastor, eu ganhei de um amigo meu, pega para o senhor, e eu peguei aquela cesta básica e levei para a cozinha, e eu voltei para a sala de oração, dobrei o meu joelho e comecei a agradecer a Deus. Enquanto eu agradecia a Deus, o irmão Chico, ele que plantava café, plantava soja, trabalhava com lavoura, buzinou ali na frente, e aí eu fui ver, a buzina do trator dele era diferente, fui lá ver, o irmão Chico, pastor, vem aqui. Eu falo, irmão Chico, olha aqui, eu matei uns frangos lá no sítio, eu trouxe 2 para o senhor, 2 frangos caipira, meu irmão, e naquele dia eu ia comer arroz, feijão, polenta e frango no molho, porque Deus é aquele que nos faz prosperar, quando nós andamos com Ele, não vai faltar nada. Mas eu ainda não falei do café, porque não tinha o café que eu gostava de tomar. E o irmão Chico tinha colhido café, torrado o café, e falou para mim assim, pastor, agora o senhor vai fazer do jeito que o senhor quer, vai lá em casa à tarde, eu estou indo lá para o sítio, passar uns round-up nos matos lá, à tarde, depois do almoço eu estou em casa, vai lá para o senhor moer o café do jeito que o senhor quiser. Aí foi eu e Vanessa lá, na casa da irmã Mari e do irmão Chico, chegamos lá, irmão Chico, cadê os café? E ele foi lá, o café torradinho, coloca aqui, e eu mesmo coloquei o café, moedor a manivela, irmão, pensa numa coisa boa, e a gente conforme ia moendo aquele café, e, meu irmão, ia subindo aquele cheirinho, e o Senhor cuidando de nós, nos detalhes, porque aquele que anda com Deus, o Senhor sustenta. Não desista de andar com Deus, meu irmão, a tua vida pode estar difícil, a tua história pode não estar as melhores, mas continua andando com Deus, porque Deus há de fazer a sua vida prosperar. E José andava com Deus, e Deus fazia José prosperar. Deus era com ele. Por fim, José é acusado injustamente pela mulher de Potifar, porque ele não se rendeu aos encantos da mulher de Potifar. A mulher de Potifar quis seduzir José, quis se deitar com José à força, e José saiu, e a capa de José ficou com ela.
E aí ela gritou e acusou José de assédio. Potifar não quis saber de nada. Obrigado, meu amor. Potifar pegou José e levou direto para o cárcere. Levou José direto para a prisão. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. José podia ter pensado, irmão Jorge Mancarla, agora Deus me abandonou. José podia ter dito para si mesmo, eu fui tão fiel a Deus, e é isso que está me acontecendo. José podia ter falado para si mesmo, não vale a pena obedecer, porque a minha obediência me trouxe para a prisão. Mas o texto diz novamente no versículo de número 21, o Senhor era com José. A prisão, meu irmão, não é sinônimo de derrota. O deserto não é sinônimo de derrota. A provação que você está enfrentando não é sinônimo de derrota, mas é uma oportunidade que Deus está te dando para você, caminhando com Ele, ver o sobrenatural dEle sobre a sua vida. Continue andando com Deus, mesmo no deserto, mesmo na prisão, mesmo na tempestade, mesmo na luta. Continue andando com Deus, porque isso que você está vivendo não é sinônimo de derrota para a sua vida. É só um momento. Deus está provando, porque depois de provado, nós seremos aprovados. Em hebraico, essa expressão ela volta a mostrar uma presença que sustenta, uma presença que é um alicerce. Mesmo no cárcere, José não se vê como vítima, mas se vê como sendo conduzido por Deus para aquele momento, para aquele tempo. Porque lá naquela prisão existiam pessoas que precisavam da orientação de José. E a história nos diz que o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, e no sonho o copeiro seria liberto e o padeiro seria morto. E José deu a interpretação do sonho para eles, e aconteceu conforme José interpretou, porque quem anda com Deus tem discernimento do tempo em que está vivendo. Quem anda com Deus tem discernimento de que aquele momento, por mais difícil que seja, não é o fim. Está passando por, irmão, a gente passa por tanta luta, irmão. Não pense você que eu não passo, eu não tenho minhas, e tenho, são grandes. Mas eu tenho uma certeza, Deus está comigo. Eu posso chorar, irmão, eu posso sentir a dor, mas eu tenho certeza que Deus está ali, para secar as minhas lágrimas, e para curar as minhas dores, porque quando nós andamos com Deus, nós não dependemos do lugar para frutificar, nós frutificamos em qualquer lugar que Deus nos coloque, qualquer lugar. Eu era um menino ainda, eu tinha 15 anos, decidi começar a trabalhar fora, eu trabalhei com o meu tio, e eu falei assim, não, agora eu quero um emprego formal. Só que emprego formal que eu fui procurar, não foi no Brasil, foi no Paraguai. Fui trabalhar em loja de autosserviço. Alguém aqui já foi para o Paraguai, já lembra das lojas de autosserviço? Aquelas lojas que tinha lá, e aí o pessoal ia lá com os carrinhos, comprava brinquedo, tem de tudo, vender, tudo da China, né? E eu fui trabalhar numa loja de autosserviço. O nome da loja, San Blas, autosserviço San Blas. Cheguei lá e fui trabalhar no estoque, como repositor de mercadoria, ou um nomezinho mais legal que eles chamavam lá, fui trabalhar de camelo, descarregar container, caixa de guarda-chuva, caixa de brinquedo, e trazer para a loja. Mas Deus estava junto. Eu estava ali e eu falei, Senhor, eu vou trabalhar aqui e vou ser fiel ao Senhor. Porque no Paraguai ali, irmãos, as propostas naquele comércio para desviar mercadoria, para fazer coisa errada, eram imensas. Tinha vários colegas que faziam isso. Eles iam lá descarregar container, irmão Davi, e aí descarregava em uma caixa, já tinha alguém esperando lá e dava a caixa, escolhia as mercadorias melhor, eletrônicos geralmente, e já tinha alguém lá esperando para levar a caixa embora, para desviar a caixa e vender por fora e fazer mais dinheiro.
mas um dinheiro que não era honesto. E eu decidi ser fiel a Deus, e ser honesto e ser justo no meu trabalho. O dono da empresa, um chinês, sisudo, sério, malemar falava o português, um dia me viu organizando uma prateleira, Tamires, e ele viu a forma como eu estava organizando aquela prateleira, e eu cantando a música, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu, e eu estava ali, organizando aquela prateleira e cantando um louvor. No final do expediente ele me chamou, e ele falou, Jonathan, é chinês, mal não fala o português, Jonathan, não quero mais, você trabalha lá no estoque. Eu, por que não? Não, você vai trabalhar aqui comigo, eu vi ser organizado, eu preciso de alguém organizado aqui. E eu fui trabalhar no escritório, irmão, junto com ele, fazendo a contabilidade de toda a loja, com apenas 15 anos. Quando nós andamos com Deus, não importa o lugar, irmão, em qualquer lugar o Senhor nos faz frutificar. Seja trabalhando como CEO de uma grande empresa, ou como estoquista de um autosserviço no Paraguai, Deus nos faz prosperar e frutificar. Quando o mundo retira seus favores, Deus torna a sua presença ainda mais doce. Ah, irmão, eu não preciso de favores do mundo, eu preciso da presença de Deus, porque Deus honra aonde nós somos humilhados. Deus honrou José aonde ele foi humilhado. Potifar teve que ver José recebendo um anel do faraó, e fazendo dele agora não um escravo, não um encarcerado, mas um governador de todo o Egito. Abaixo de faraó estava José, e o Potifar que colocou ele na cadeia, agora, meu irmão, chegava diante dele assim, ó, pianinho, morrendo de medo de José retribuir o mal que ele tinha feito. Mas José aprendeu que com Deus a gente não retribui mal por mal, mas a gente sempre estende uma mão de misericórdia. O carcereiro nota algo sobrenatural em José e coloca ele como administrador. Isso prova uma verdade bíblica: quem anda com Deus não depende de lugares para frutificar, o lugar se torna abençoado, porque Deus está com ele. Deus está conosco, irmãos, quando nós não entendemos os caminhos. Você acha que José entendeu o que aconteceu com ele? Eu acho que não. Eu acho que os gritos de José naquela cisterna, irmãos, eram angustiantes. Eu fico imaginando José gritando de dentro daquele buraco, gritando o nome de Simeão, gritando o nome de Judá, gritando o nome de Rubem, gritando o nome de Levi, gritando o nome de seus irmãos e pedindo misericórdia. Mas o Senhor tinha um propósito naquele caminho que José estava trilhando. Deus tem um propósito em cada caminho que você trilha, e um propósito de levar você a uma vitória que você ainda não consegue visualizar. O chamado parece distante, a promessa parece impossível, o sofrimento parece maior do que a fé, mas Deus continua ao nosso lado. A presença de Deus, ela não muda um cenário imediatamente, mas ela muda cada um de nós dentro daquele cenário. A presença de Deus, ela pode não mudar o cenário onde você está inserido, mas ela muda a gente dentro de qualquer cenário. E a gente chega num cenário de destruição muitas vezes, e a presença de Deus que vai com a gente naquele cenário, faz daquele cenário um cenário de paz. Você pode chegar num lugar que é um caos. Quem aqui talvez não trabalhou em um lugar, chegou a trabalhar num lugar e o lugar era um caos? Principalmente nossos irmãos militares, que muitas vezes chegam em algumas repartições, em alguns setores, e chega o setor, está todo bagunçado, porque tinha o outro colega, não era tão organizado, e aí você chega ali, mas não é por causa da sua capacidade apenas, mas é por causa da presença de Deus em você. Aquele lugar se torna um lugar de paz, aquele lugar se torna um lugar de cura, aquele lugar se torna um lugar de libertação. E o cárcere, irmãos, o cárcere,
A prisão com José ali dentro deixou de ser vista como uma prisão e começou a se tornar um lugar de cura e de libertação para muitos presos. Nós temos que aprender que a fidelidade ao nosso Deus sempre nos será testada. A fidelidade de José foi testada na casa de Potifar, e a fidelidade de José foi testada no cárcere. Imagina, irmão, o carcereiro colocou as chaves das celas na mão de José. E aí José podia muito bem falar assim: de noite, está todo mundo dormindo, vai lá, voltei para a casa do papai. Não, ele cuidou daquela prisão como se fosse a sua casa, e ele deu o melhor de si para aquele lugar. O caminho de José passa pelo sofrimento, pela injustiça, pelo silêncio. Na maratona da fé, nós temos subidas, temos descidas, temos desgaste, temos cansaço, temos olhares acusadores e desanimadores, temos momentos de solidão, mas a palavra de Deus nos diz: o Senhor era com José. A palavra, mais uma vez, ela aparece como Deus estando ao lado de José, lhe amparando em todos os seus momentos e lhe favorecendo em toda a sua jornada. O amor leal de Deus, o compromisso firme da aliança, levou José a conquistar o lugar de vitória na maratona de sua fé. Indo por final, nós aprendemos que quem corre com Deus sempre chega no lugar de um propósito eterno que Deus tem para ele. José nunca deixou de correr ao lado de Deus. O texto nos diz: Deus era com José. José estava andando em fidelidade com Deus. José está preso. José é levantado como governador, porque Deus está com ele. A prisão vira para José uma plataforma que leva ele a uma posição que futuramente salvaria aqueles que o venderam. A Bíblia nos diz mais à frente, a partir do capítulo 41, que Faraó tem 2 sonhos, e os 2 sonhos significam a mesma coisa. No primeiro sonho, ele tem o sonho de 7 vacas gordas, que são engolidas por 7 vacas magras. No segundo sonho, ele vê 7 espigas cheias, bonitas, sendo devoradas por 7 espigas mirradas. E ele fica perturbado. Os sábios do Egito não conseguem interpretar o sonho de Faraó, mas o copeiro, que tinha tido o sonho interpretado por José, e aconteceu exatamente como José disse que aconteceria, lembrou-se de José, e disse para o Faraó: Faraó, quando eu estava na prisão, um menino hebreu, eu tive um sonho, e ele interpretou meu sonho. O padeiro teve um sonho, ele interpretou o sonho do padeiro, e aconteceu exatamente como ele havia dito. E então o Faraó, mais do que depressa, manda chamar o menino. E lá vai o Zezinho, que agora não está mais com 17 anos, agora já está beirando seus 35. E ele chega na presença do Faraó, e o Faraó conta para ele o sonho. E ele ainda diz: eu não tenho poder de interpretar sonho, Faraó, mas o Senhor. Veja, em tudo na vida de quem anda com Deus, a glória é de Deus, nunca é nossa. Quem anda com Deus sabe que tudo que acontece com as nossas vidas, a glória sempre será do Senhor. É Ele quem dá sabedoria, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos faz prosperar, é Ele quem abre portas, é Ele quem nos dá inteligência, é Ele quem nos dá visão. Tudo vem de Deus. E então José diz ao Faraó: Faraó, os 2 sonhos são um sonho só. O Egito vai ter 7 anos
de abundância. E depois de 7 anos de abundância, vai ter 7 anos de escassez. O faraó ficou assustado. E agora, o que nós vamos fazer? Aí o José aproveitou a presença de Deus que lhe deu sabedoria. Posso dar uma sugestão, faraó? Claro, José, pode. Façamos celeiros em todo o Egito e guardemos a 5ª parte de toda a produção. E no fim de 7 anos, nós teremos em abundância para o povo do Egito e para os povos ao redor. Poderemos comercializar para assistir os povos ao redor. E o faraó ficou, olha, esse menino é inteligente, esse menino é bonito, esse menino, ele é esperto, esse menino parece que tem a sabedoria dos deuses sobre ele. Pegou o anel, tirou do seu dedo e colocou no dedo de José. E agora, José não é mais um menino ferido dentro de uma cisterna. José não é mais um escravo na casa de um comandante do Egito. José não é mais um prisioneiro no cárcere do Egito. José agora, por causa da presença de Deus, é levantado como governador de todo o Egito. E com a sabedoria que Deus deu para ele, ele salvou todo o Egito da miséria e também o seu povo. Quando Deus é por nós, os lugares mais baixos se tornam escadas que nos levam até o céu. Assim como José, nós podemos estar enfrentando injustiça. Pode ser que tenhamos sido traídos. Podemos estar em um ambiente que ninguém sonha com a gente. Em um lugar onde todos desconsideram o seu sonho, os nossos sonhos. Podemos estar esperando o cumprimento de algo que Deus prometeu e não acontece. Mas, se nós tivermos a certeza de que Deus está conosco, nós sabemos que nenhuma luta é o final da história. Pode ser apenas um intervalo para algo maior que Deus vai fazer. Deus está presente com cada um de nós. No consultório, quando você está lá lutando contra a ansiedade, diante de uma terapia. No desemprego, quando você está lá no Cine procurando um emprego, ou talvez indo até a Caixa Econômica para entrar no seguro-desemprego. Nos momentos mais difíceis. No hospital, num casamento em crise. Nos silêncios da insônia da madrugada. A presença de Deus sempre será o combustível para a nossa maratona de fé. É a presença de Deus, irmãos, que nos anima a continuar mesmo diante das lutas. José venceu porque viveu na melhor posição que ele podia viver, de alguém submisso à vontade de Deus e buscando sempre a presença de Deus. Nós aprendemos na maratona de José que Deus está sempre conosco, mesmo quando nos sentimos escravizados. Porque José escravo, Deus o fez prosperar. Deus está conosco, mesmo quando nos sentimos aprisionados, porque na prisão José foi honrado pela presença de Deus. Deus está conosco quando nós estamos nos palácios, porque no palácio Deus mostra que com Ele nós nos tornamos instrumentos para a salvação daqueles que perecem. Nós também podemos confiar, porque quem corre com Deus não corre sozinho. Quem não corre sozinho não perde a corrida, porque Deus sempre nos levará à vitória. Perguntas que podemos fazer para nós mesmos hoje. Será que nós estamos cansados da corrida? Recorra ao Senhor. Ele tem o tônico que nos faz recobrar as forças. Ele tem o descanso que nós precisamos. E aí agora eu me reporto às palavras de Jesus em Mateus 11:28. Quando estivermos cansados e sobrecarregados,
nós podemos ir até Jesus, porque nele nós encontramos descanso para as nossas almas. Se nós estamos desanimados com as adversidades, nós podemos recorrer a Jesus, porque Ele cuida de nós, e Ele diz: as aves não plantam e nem guardam celeiro, mas o Senhor as sustenta, os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como algum deles. Vocês têm muito mais valor do que as aves e que os lírios, o Senhor cuida de vocês. Quando nós estamos vivendo um momento que nós não entendemos, meu irmão, você imagina o tempo que os discípulos viveram ali, naqueles 3 dias antes da ressurreição de Jesus, o desespero deles, eles que ouviram Jesus falar da chegada de um reino, eles que ouviram Jesus falando da chegada de um reino justo, de um reino de poder, agora estão desolados porque o seu mestre morreu, foi sepultado. Muitas vezes nós não entendemos, mas tenha certeza, sempre haverá o terceiro dia, que é o dia em que o Senhor ressuscita os sonhos daqueles que confiam nele. José teve os sonhos ressuscitados, e de fato, seu pai, sua mãe e seus 11 irmãos, sem saber que ele era José, se curvaram diante dele, e ele, como governador do Egito, abraçou seu pai, beijou sua mãe e perdoou seus irmãos, porque quem anda com Deus não deixa lugar para ressentimento algum, porque ressentimento não combina com a presença de Deus. A presença de Deus é presença de amor, de perdão, de alegria, de paz, de prosperidade e de presença contínua do Senhor. Deus está contigo. A maratona continua, a fé permanece, a vitória é certa, a promessa vai se cumprir. Então, meu irmão, o que eu posso dizer para você é: corra, porque Deus corre ao seu lado, Deus corre